vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão. Vamos lá, graças a Deus, por essa noite, estamos aqui na casa do Senhor. Mais uma programação do lar, onde a gente tem a oportunidade de tratar sobre família. E certo de que muito nós já ouvimos sobre o tema, tá? Todos os anos a gente estuda, mas eu acho que essa é a beleza do Evangelho, o fato da gente poder ouvir, ser relembrado, porque nos esquecemos facilmente dos nossos papéis, e o Senhor sabe da nossa fraqueza, e por isso nos deixou a sua palavra para que constantemente a estudemos, e assim possamos ser edificados, e mudemos aquilo que precisa ser mudado, possamos corrigir aquilo que precisa ser corrigido em nossa vida, em nosso lar. Semana passada nós, lá na casa do presbítero Vanderlei, nós tratamos sobre Colossenses 3, verso 19, quando fala sobre os maridos que devem amar sua esposa, não a tratando com amargura. E naquele dia eu disse que aquele momento específico eu falei para os homens, e esse momento de hoje nós vamos falar para as mulheres, certos de que o falar para a mulher acaba envolvendo os dois, mas vai ter os dois hoje. Eu quero convidar você novamente que abra Colossenses capítulo 3. Paulo, quando começa sobre os deveres da família, ele começa com as mulheres. Eu saltei, porque eu acho que tem que tocar primeiro na nossa ferida e depois tratar acerca das mulheres hoje. Então a gente vai ler Colossenses 3, 19. 18. Colossenses 3, 18. Vamos ler todas as mulheres junto comigo? Todas as mulheres comigo, a gente vai ler o texto. Vamos lá? Esposas, sede submissas ao próprio marido, como convém o Senhor. Amém. Vamos lá. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos por essa noite, te agradecemos pela tua palavra que é viva e eficaz, e te rogamos que possa assim, nos instruir, ó Deus, para que possamos servir ao Senhor melhor em nossos lares, em nossa vida, em nossa igreja. Muito obrigado, Pai, por essa oportunidade, pelo lar que nos recebe. Receba a nossa gratidão em nome de Jesus. Amém. E amém. Queridos irmãos, eu não conheço um verso na Bíblia que seja tão conciso e óbvio e simples no seu significado e mesmo assim tão controverso e difícil de se aplicar como Colossenses 3, verso 18. Porque veja bem, na superfície do verso, ele é simples. A ideia central é: as mulheres devem ser submissas aos seus maridos como convém ao Senhor. Tá? Se não houver perguntas, a gente pode encerrar aqui e ir para casa, porque é tão fácil, tão simples, que não teria muito o que falar. Mas o interessante é que essa simplicidade óbvia se torna incrivelmente complexa à medida que você começa a tentar resolver essa questão tão pesada. Tá? Porque veja, nós temos 1 milhão de opiniões subjetivas sobre o que é ser uma esposa submissa. Tá? Porque veja, vamos tentar pensar sobre isso. Muitos pensam que esse comando de ser submisso, e aí vai para os dois, tá? Significa que o marido governa sempre
dando ordens como se tivesse um escravo em casa. Esse é o pensamento de muita gente, e de muitos homens, na igreja. Tá? Na mesma linha, alguns pensam que a submissão significa uma total passividade da esposa, onde o marido toma todas as decisões sem consultá-la, sem levar em consideração as suas necessidades, aquilo que ela pensa, aquilo que ela acha. O camarada controla o dinheiro, determina onde a família vai morar, determina se ele vai aceitar ou não um novo emprego, se ele vai comprar ou não um carro. E aí ela tem que passivamente aceitar tudo o que ele fala. Esse é o pensamento de alguns. Outros acham que submissão significa que a esposa deve cuidar de todas as tarefas domésticas, cozinhar, limpar, fazer compras, lidar com as crianças, enquanto o marido trabalha, leva para casa o salário e depois fica em casa à noite sentado no sofá, apenas assistindo TV sem fazer absolutamente nada. Para muitos, isso é submissão. Do lado oposto, muitos crentes agora adotam o igualitarismo. Afirmam que não há mais papéis distintivos para homens e mulheres no casamento, ou quem sabe na igreja. Que deve haver, na verdade, uma submissão mútua, sem que ninguém exerça autoridade sobre ninguém. E essas pessoas argumentam que o mandamento bíblico para as esposas serem sujeitas a seus maridos foi um fator cultural da época. Tá? Porque Paulo disse às esposas que se sujeitassem aos seus maridos naquela cultura dominada por homens. E isso para que o evangelho fosse naquela época, naquele momento, levado de maneira mais fácil. Tá? Então, hoje, nós vivemos em uma sociedade igualitária, devemos nos livrar de todas estas distinções de papéis baseado em gênero, que é coisa do passado, ultrapassada, e não existe mais isso. Veja bem, e como se o assunto não fosse extremamente difícil de resolver, o termo submissão tem sido aí utilizado para justificar abusos dentro de casa. Elas devem ficar caladas porque precisam ser submissas. E hoje o crescente número de mulheres abusadas de todas as formas dentro da sociedade tem sido um caos. E se você acha que tal abuso é raro na igreja, você não conhece a realidade. E aí eu quero só ler aqui bem rapidinho o relato de um pastor que foi aconselhar um casal que estava passando por isso. Ele diz assim, no livro que eu estava lendo, ele disse: uma mulher que eu chamarei de Marley foi ao meu consultório me pedir ajuda e disse: meu marido está abusando de mim. E ela disse ao pastor: na semana passada ele me derrubou, me chutou, quebrou uma das minhas costelas. E o pastor, todo simpático, orou com ela e disse: tem que ser mais submissa. E porque afinal seu marido é o seu cabeça espiritual. E 2 semanas depois, Marley estava morta por um marido violento. Sua igreja não podia acreditar, porque o marido de Marley era professor da escola dominical e diácono da igreja. Como ele poderia ter feito uma coisa dessa? Tragicamente, estudos revelam que o abuso tem sido tão comum nas igrejas como tem sido fora. E as estatísticas sobem quando você parte do pressuposto de que não é somente agressão, mas verbal também. Então, à luz de todos esses fatores tão confusos, como nós devemos lidar com a admoestação de Paulo às esposas para que sejam submissas a seus maridos? O que Paulo está querendo falar aqui? A primeira coisa que nós precisamos entender é o que é submissão. Tá? E aí a gente vai começar a compreender o que Paulo quer nos ensinar. Porque veja, submissão é colocar-se sob a autoridade de outra pessoa. Deixa eu explicar. A palavra que Paulo usa aqui é um termo militar, tá?
que coloca você à disposição para servir, para ajudar o outro. E se você observar, toda a sociedade ou todas as estruturas da vida, Deus ordenou o princípio de autoridade. Por exemplo, os cidadãos de uma cidade devem estar sujeitos às suas autoridades, tá? Os escravos da época aos seus mestres, os membros da igreja a seus líderes, os filhos aos seus pais, as esposas aos seus maridos. Toda a estrutura da vida requer autoridade. Quebra-se a corrente, quebra-se esse elo e você viverá uma anarquia terrível. Tá? Então, toda vez que o Novo Testamento fala sobre o papel das esposas, o mandamento é sempre o mesmo. Estejam sujeitas ou sejam submissas ao seu marido. Só que nós não gostamos da ideia de submissão à autoridade. Olha o que nós vemos hoje. Quantos filhos que não respeitam mais seus pais, quantos alunos que não respeitam mais seus professores, quantas pessoas que não respeitam mais a autoridade, não respeitam mais os mais velhos. Você percebe que parece que esse princípio da autoridade, ele foi minado de dentro da nossa sociedade e acabou se refletindo dentro das nossas igrejas. Tá? Então, o que nós precisamos entender é que esse princípio ele é válido. E só que, se nós entendermos o que está disposto na palavra, nós vamos entender, ou nós iremos desfrutar esse princípio de forma mais agradável. Tá? Porque antes de reagir a esse comando de sentir coceirinhas no ouvido, ou de como a gente se faz, de cutucar o outro na hora de uma mensagem ou outra, nós precisamos considerar algumas coisas que vão nos auxiliar nessa verdade. Porque veja, primeiro, sempre que Deus concede autoridade, é sempre para a bênção, tá? E para a proteção daqueles que estão debaixo da autoridade e nunca para vantagens pessoais. Ou nunca para vantagem sobre aqueles que estão e que detêm autoridade. Deus ama as pessoas e em sua sabedoria ordenou a devida autoridade para o benefício da raça humana. Tá? Se aqueles que têm autoridade usam a posição para promover os seus próprios interesses à custa daqueles que eles deveriam proteger, são corruptos, tá? E eles vão responder a Deus tais atos. Só que, veja bem, homens, da mesma forma, qualquer marido que usa a sua autoridade no lar para dominar a sua família em proveito próprio, é responsável perante Deus por abusar da sua autoridade. Porque estar na autoridade não significa maiores vantagens, mas sim maior responsabilidade. E responsabilidade diante de Deus. Tá? A autoridade que nos foi confiada foi para cuidar, para proteger e pensar e trabalhar no bem delas. Tá? É isso que nós precisamos entender. E veja, em segundo lugar, é importante reconhecer que os maridos nunca são ordenados. Olha que interessante, eu nunca tinha pensado sobre isso. Então, aos maridos nunca foi dado, dentro da Escritura, nunca lhe foi ordenado a exerçam autoridade sobre suas esposas. Já perceberam isso? Não existe na Escritura. O que diz a Escritura é: maridos, amem, e as mulheres sejam submissas. A ideia é: foque no seu papel. Foque no seu papel. Se você é esposa, foque no seu papel de trabalhar dessa maneira. Se você é marido, foque no seu papel de amar a sua esposa. É isso que a Escritura trabalha, tá? Porque a liderança do marido é declarada como um fato, sim.
mas o mandamento de submeter-se, tá? É dado à esposa. O marido é ordenado a amar sacrificialmente. Quase sempre, quando a gente vai tratar, né, com os casais, a gente sempre encontra, sempre justamente nisso, o marido reclamando. Ah, pastor, mas por que ela não é submissa? Ah, pastor, por que ela... E o marido e a mulher reclamam, ah, pastor, porque ele não ama como deveria, porque... Então você percebe que a Bíblia está dizendo isso para você. A Bíblia está dizendo, não é que é para você reclamar sobre, é para você focar no seu papel. No seu papel de amante e no seu papel de submissão. Tá? Paulo diz, amai vossas mulheres, e as esposas, ele diz, está sujeitos aos seus próprios maridos em relação ao Senhor. Então, quando cada cônjuge, homem e mulher, se concentra em suas responsabilidades dadas por Deus, haverá harmonia e não abuso. O problema é que a gente pensa primeiro na gente e não pensamos no que a gente precisa fazer. Não é verdade? A gente só pensa... Eu lembro que eu falei isso uma vez na casa da Lapa e Vanderlei, mas uns 3 anos atrás. Eu lembro que eu disse assim, o problema nas nossas discussões, quando a gente vai conversar, que a gente sempre pensa no que foi feito a nós. E a gente nunca se lembra das palavras que a gente também disse, que também feriu. Porque a gente não está pensando em cumprir o nosso papel, nós estamos pensando em ser agradados antes de agradar. E esse é o problema. Tá? Mas vamos lá. Terceiro, estar na autoridade não implica de modo algum superioridade do marido ou inferioridade da esposa. Essa é a grande confusão que se faz hoje. Porque uma esposa pode ser superior e em intelecto, em maturidade, às vezes mais do que o marido. E Paulo afirma muitas vezes isso, que todos nós, somos membros do corpo de Cristo, que não existe essa história do homem ser maior, ou da mulher ser maior, ou de se tratar com inferioridade, ou não. Isso não existe dentro da Escritura. Mas a gente vai perceber aqui nos papéis mais na frente, mas a ideia é que, olha, Pedro chama a esposa de companheira herdeira da graça de vida. Não existe essa questão de ser menor ou maior, tá? Ela é em todos os aspectos igual a você, marido. Por isso, essa história de querer ser, isso não existe dentro da palavra, tá? Agora veja, só que mesmo entendendo isso, que existe essa igualdade, tá? Que não existe ninguém melhor ou maior, Deus ordenou o princípio da autoridade para o funcionamento da vida, para o funcionamento do governo secular, da igreja, do lar. E aí, olha agora, mulher, o que resistir ou sentir comichões dos ouvidos ao ouvir acerca disso, ou falar que isso não cabe mais, é resistir a Deus que ordenou tal ato. Mas vamos lá. Colocar-se sob a autoridade do outro não implica também, entendam isso homens e mulheres, passividade. Uma esposa submissa não é aquela que humildemente acompanha você, marido, mantendo os pensamentos dela só para ela, sem poder opinar. Não, isso não é bíblico. Relacionamentos próximos são construídos sobre a verdade e a abertura em um contexto de amor, onde há diálogo. Se uma esposa detém seu ponto de vista ou sentimento sob o pretexto de submissão, está errado. Deve haver essa comunicação. Tá? E nós precisamos entender isso. Talvez nós não gostamos, mas essa é a realidade. É a realidade da Escritura.
Além disso, e olha, tocando em nossa ferida, uma esposa submissa deve confrontar adequadamente o pecado do marido. Sabe disso? Quando lá em 1 Pedro ele diz que a esposa deve ganhar o marido desobediente sem uma palavra, por seu comportamento piedoso, isso não impede de falar, tá? Mas Pedro quer dizer que a principal ênfase da maneira como a esposa muda o seu marido deve ser pelo seu comportamento, não pelos sermões. Entendam isso, mulheres. Não é gritando que vocês vão conquistar ou mudar o coração dos seus maridos. Não é. O contexto da vida piedosa dá espaço para que, e aí marido, tu entender isso, dá espaço para que a mulher possa falar carinhosamente com o marido a respeito da sua desobediência, da sua falha. Eu sei, homens, que a gente não gosta de ouvir que está errado. Isso é nosso. E está errado. Tá? Isso precisa cortar na nossa carne. A gente não gosta de ouvir, a gente sabe que todas as vezes que elas reclamam, boa parte das vezes elas estão com razão. Tá? O problema é que a gente não sabe ouvir. E muitas vezes a gente não sabe ouvir, mulheres, é porque vocês tratam tudo já explodindo. Né? E não há como ouvir dessa maneira. A esposa, no contexto do lar, e aí a submissão lhe leva a isso, a falar carinhosamente sobre a sua desobediência, sobre como isso está prejudicando o relacionamento deles. Agora veja, porque a Bíblia diz que a verdade deve ser dita, né? Se uma esposa não fala a verdade em amor, ela não está cumprindo a sua responsabilidade no casamento. Isso é sério. A submissão verdadeira é comunicada tanto por atitudes como por palavras. Uma esposa pode ser forte e até franca, tá? Como tem. Nossas esposas são assim. Mas mesmo assim, sendo forte e franca, você pode ser submissa em espírito, se respeitar o marido e apoiar sua liderança, mesmo quando ele discordar. Tá? Ou ela pode ser extremamente submissa, mas interiormente desafiadora, usando o engano e a manipulação para conseguir o seu próprio caminho. Não foi assim que Sara fez lá atrás? Olha exemplos na Bíblia. Olha, Deus disse que a gente vai ter um filho, mas eu já estou velho, você já está velho. Então o que a gente faz? Vamos fazer o seguinte, vamos tomar esse caminho aqui dentro, que a minha serva vai ter um filho, e aí vai dar tudo certo. Foi assim? Qual foi o resultado? Até hoje, discórdia. Não adianta, manipulação, engano, não vai trazer paz para o lar. Não vai. Vamos lá. Deus não quer complacência relutante, onde uma esposa diz, eu vou me submeter, mas eu sei que você está errado, eu nunca vou deixar você esquecer disso quando não der certo. Não é assim que acontece às vezes? Tudo bem. Eu estou dizendo que está errado, mas você não quer ouvir. Mas se der errado, você nunca vai esquecer disso. Não é assim o papel. Tá? A verdadeira submissão significa que depois de compartilhamento aberto de pensamentos e sentimentos com a oração, se ainda houver um desacordo, uma esposa se rende à autoridade do marido e procura ajudá-lo em sua responsabilidade de liderar o seu lar e a sua família. Tá? É isso que nós precisamos. Mas talvez você esteja se perguntando o seguinte:
A submissão de esposa não poderia ter sido, como muita gente pensa, apenas uma concessão cultural da parte de Paulo, como no caso da escravidão, por exemplo. Uma vez que a submissão das mulheres é contrária à nossa cultura, tá? Será que nós não estamos livres para desenvolver casamentos igualitários, baseados na mutualidade, a parte de qualquer hierarquia, ou submissão, ou qualquer entendimento de papéis? Será que essa apresentação de Paulo ainda é vista em nossos dias? O que eu acho interessante é que a palavra diz assim, a palavra de Deus, ela é eficaz, ela é inspirada, autoritativa, e ela é útil para o ensino, para a correção, para a educação, e ela é útil para toda a época, tá? Mas o que eu quero que você entenda é que a submissão é válida para todos os tempos e culturas, porque ela é adequada ao Senhor. Quando você olha para a criação, que você percebe o estabelecimento do primeiro casal, homem e mulher juntos, eles deveriam refletir a imagem de Deus, a imagem da Trindade. Como é que nós entendemos a Trindade? Vamos lá. O Deus Pai, que não procede de ninguém, o Deus Filho, que é gerado do Pai, e o Espírito, que procede do Pai e do Filho. Havia um relacionamento perfeito na Trindade. O Filho ama, respeita, é submisso ao Pai. O Filho é tão submisso ao Pai, que foi o que o Filho fez? Morreu. Veio a esse mundo e morreu na cruz. Olha a imagem de submissão. E no Éden foi criado, estabelecido os papéis. Tá? Então, a esposa, apesar de igual ao marido, se submete a ele para refletir a imagem de Deus e cumprir o seu propósito. É por isso que Paulo vai escrever em Efésios 5, onde afirma que o casamento cristão é uma figura de Cristo e da igreja. Porque assim como a igreja está sujeita a Cristo, ama a Cristo, deve obedecer o seu Senhor, assim também as esposas para com seus maridos. Por quê? Veja, porque através de Cristo e da igreja é que Paulo chama o homem ao novo nascimento. Tá? E aí eu pergunto a vocês, todos nós que estamos aqui, o que o nosso lar reflete para aqueles que estão ao nosso redor? Quando eu estou ali com vocês, a gente pensa que o pessoal não presta atenção, mas presta. Vocês sabem, tem a minha casa, aí tem um terreno do lado da minha casa, que é o terreno da igreja, junto, e logo em seguida tem um bar. E aí um dia desse eu fui lá comprar uma coca, lá para casa, e o senhor do bar disse assim: rapaz, seus filhos acordam cedo, né? E eu fiquei assim, será que ele escutou as crianças chorando? E aí eu percebi que é verdade, ele escuta, porque um dia desse nós colocamos os meninos para dormir, estava eu e a Anne na mesa arrumando as coisas da escola dominical dela, a gente arrumando algumas coisas, e ela ouviu uma criança chorar, ela falou assim, a moça do menino chorando, e era da casa dele, e a gente ouviu. As pessoas ouvem as nossas conversas, as pessoas ouvem os nossos relacionamentos, os nossos embates. O que as pessoas pensam dos nossos lares? O que elas pensam dos nossos lares? Tá? O casamento cristão, como a unidade da igreja, deve refletir a imagem de Deus através do amor sacrificial do marido por sua esposa e da submissão voluntária da esposa ao marido, em um contexto de igualdade, enquanto eles trabalham nessa vida. Olha que tragédia. Uma maneira pela qual o inimigo pode derrotar o seu oponente
é incutir descontentamento e insurreição daqueles que estão para com ele. E se você conseguir que aqueles que estão perto, os alistados, lamentem, se queixem da sua sorte, se queixem do casamento, que lutem contra os oficiais e tentem se apoderar da autoridade, você perderá a guerra. Não é assim? É por isso que Satanás primeiro se aproximou de Eva e não de Adão. Ele conseguiu que ela usurpasse a autoridade, não só do marido, mas de Deus. Tá? Porque Deus disse, não faça isso. E ela disse, não é assim que vai acontecer realmente se você comer. Olha, isso aqui é muito sério. A gente às vezes cede demais em casa para os nossos filhos e a gente não percebe a tragédia que a gente faz. Porque onde é que os nossos filhos aprendem sobre o princípio da autoridade? Em casa. Comigo, com minha esposa. Se ele não tem em casa e perde o princípio com os pais, como vai ser esse filho na vida? Ele não vai respeitar os professores, ele não vai respeitar os amigos, não vai respeitar os mais velhos, não vai respeitar ninguém. Que escola nós estamos fazendo com os nossos lares? Veja, muitos lares, cristãos, nosso lar, muitas vezes nós não percebemos que nós estamos engajados em um combate contra essas forças das trevas, que tentam puxar os nossos filhos o tempo todo para o mundo, nossas esposas para o descontentamento, os maridos para o descontentamento, e por vezes nós damos corda demais para isso. Tá? E por vezes nós jogamos a corda nas mãos diretas de Satanás, para que ele possa puxar, arrebanhar, porque o pilar da autoridade é essencial para a vida. Olha o caos que é a nossa sociedade. Perdeu-se o princípio da autoridade. E esse princípio começa em casa. Por que ninguém enfatiza mais o lar? Por que não se dá mais ênfase tanto nas famílias como tanto tempo atrás? Porque se você realmente destruir a família, você vai destruir a sociedade. E é isso que está acontecendo. Então veja, o princípio da liderança do marido e a submissão da esposa não é cultural. Tá? Na criação, a ordem de Deus era criar o homem primeiro, como foi, depois criou a sua auxiliadora. Eu já vi testemunhos disso e já vi pregações assim. Tá? Já ouvi pregações assim, onde as pessoas se reportam ao Gênesis e diz: se a ideia do Gênesis é uma maldição para a mulher, o seu desejo será para o teu marido e ele te dominará, vamos quebrar essa maldição. E como se quebra a maldição? Invertendo os papéis. Só que não é esse o princípio. Tá? Então veja, vamos lá, caminhar para a gente fechar. Além das razões teológicas, creio que há uma outra razão para seguir os papéis biblicamente ordenados para maridos e esposas. Deus nos tornou homens e mulheres com forças, com fraquezas, com necessidades distintas. Tá? E quando cada parceiro corre ou gasta tempo apenas em buscar a sua autorrealização, para satisfazer apenas as suas necessidades,
ele fracassa dentro do lar. Tá? Porque a minha ideia, ou a ideia bíblica é, eu sou cheio de falhas e erros. Minha esposa é cheia de falhas e erros. Então, quando dois pecadores juntam, ou se juntam, claro que vai ser difícil, mas nós precisamos nos ajudar mutuamente nas nossas falhas. Porque quando ajudamos um ao outro, com verdade, com amor, com carinho, tratando dessa maneira, ambos os parceiros estarão satisfeitos dentro do lar. Porque um marido piedoso e amoroso provê proteção e apoio, tanto financeiro como emocionalmente, para a sua esposa. Tá? E ela cuida do seu esposo. Tem dia cheio também, os dois. Então os dois se ajudam, dividindo tarefas, porque é isso que se espera. Agora, se tratarmos de maneira independente, a coisa não vai caminhar. Mas aí, para a gente fechar, como é que a submissão funciona na prática? A prática da submissão envolve uma atitude de respeito e uma resposta à liderança ao marido. Veja bem, irmãs. Olha que interessante. Abra aí Tito, por favor. Tito 2,4. Alguém leia para mim, Tito 2,4. A fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e aos seus filhos. Olha que interessante. Tito menciona que o dever das mais experientes, né? O dever da SAF é instruir, é educar as mais jovens, os filhos, para que elas possam amar os seus maridos, né? E olha que interessante. Só que ele não fala sobre submissão aqui nesse momento. Você percebe? Ele fala sobre amor. Tá? Só que em Efésios e em 1 Pedro, nós vamos ter uma outra palavrinha relacionada. Nós temos submissão, amor, e agora a gente vai ter uma outra palavrinha. Abra aí Efésios 5,33. Alguém leia. Não obstante, vós, cada um de per si também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. E a esposa respeite ao marido. Tá? O respeito é um elemento crucial da submissão bíblica. Tá? Crucial. Por isso, eu creio que isso não acontece. Tá? Eu vou citar só por exemplo, mas eu sei que isso não acontece. Não falem de seus esposos para um cabeleireiro, por exemplo. Não fale de seus esposos na rodinha de amigas, ou às vezes a gente quer desabafar, quer conversar. Procure alguém que vai lhe orientar com responsabilidade. Tá? Porque veja, o que acontece com frequência é que às vezes, sim, eu vou decepcionar minha esposa, eu disse isso. Eu sou fraco, eu sou falho. E certamente, se você fosse perguntar para a Anne, fale aí, ela ia ter uma lista, ela contaria e jamais terminaria de contar. Porque é natural, nós somos falhos e fracos. Mas nós precisamos aprender a tratar as nossas
questões no âmbito do nosso lar. E às vezes a falta de respeito, a maneira como se responde, a maneira como se trata, tá? Acaba promovendo algumas rachaduras dentro dessa estrutura que uma massinha corrida às vezes não vai resolver. Porque daqui a pouco a rachadura aparece novamente. Tá? Então veja. Às vezes, mulheres, vocês estão desapontadas porque vocês esperavam algo dos seus maridos. Você esperava que ele fosse carinhoso 24 horas por dia. Muitas vezes isso não acontece. Você esperava que toda vez que você fala assim, eu quero conversar, estivesse ali pronto para ouvir. Às vezes isso não acontece. E é desapontante, eu sei que é. Mas nós precisamos entender que essa incomodação pode gerar sentimentos em você que podem manchar aquilo que deveria ser algo tão belo dentro do lar. Tá? Então veja, às vezes nós somos ignorantes sobre como atender às suas necessidades. É verdade. Às vezes nós não sabemos ouvir, não sabemos falar. Às vezes sim, nós fazemos as coisas sem perguntar, porque achamos que... Quantas esposas eu já ouvi conversar que o marido resolveu mudar de cidade. E nem perguntou à esposa o que ela achava. Quantas esposas de pastores são frustradas com isso? Porque um dia está aqui, de repente do nada ele resolveu ir embora, sem comunicar e sem falar nada, porque o ministério dele... Então veja. Às vezes quando nós fazemos tentativas frágeis de liderar espiritualmente, às vezes existe resistência, porque muitas mulheres não respeitam o marido, não respeitam a liderança espiritual do marido. E o resultado final disso é a distância emocional, é o sofrimento e às vezes até a desintegração do casamento. Porque se em vez disso, se em vez desse ciclo descendente, a esposa trabalhasse para mostrar respeito, o marido trabalhasse para mostrar apreço, ela trabalhasse para mostrar consideração pelo marido, por qualquer coisa que possa afirmar, tá? Isso certamente levaria a uma união, uma intimidade muito maior. Esposas, notem algo. Isso é sério. Homens reagem à importunação por fuga ou por luta. Tá? Às vezes o marido vai fugir para não querer tratar. E às vezes ele vai para o embate. E aí é onde nós estamos no nosso erro. Porque nós não sabemos. Acho que às vezes a gente pensa que há tanta intimidade que a gente acha que pode falar como bem entende. E aí estabelece o problema. Isso não leva a uma intimidade conjugal, intimidade no lar. 1 Pedro, quero que você abra, por favor. Pedro, capítulo 3, eu vou ler o 11, verso 4, diz assim: mulheres, sede vós igualmente submissas ao vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma.
por meio do procedimento da sua esposa, ao observar o vosso honesto comportamento cheio de amor. Cheio de temor, perdão. Cheio de temor. Não seja o adorno da esposa o que é exterior, com frisados de cabelos e adereços de ouro e aparato de vestuário. Seja, porém, o homem interior, de coração unido ao incorruptível traje de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. O que vocês entendem desse verso? Vocês têm tido um espírito manso e calmo para tratar as questões do lado de vocês? É o que Pedro está dizendo aqui. Às vezes não precisa esbaforir, não precisa, um bom procedimento. Foi dito na quarta-feira, né? Que arrasta. A palavra convence, o exemplo arrasta. O exemplo arrasta. E também, e aí, se a gente fosse falar sobre isso aqui, a gente ia demorar muito, né? Mas não pense que, não desista, porque não vai ser da noite para o dia que a coisa vai mudar. Tá? Mas, agora veja bem. Se a gente tem um marido que não trata com amargura e tem uma mulher que é submissa, depois se lá é o paraíso. Não é verdade? Tem que ser. Essa espera de nós. Mas veja, então, é isso que se espera da gente. Tá? É isso que se espera de cada um de nós. E aí eu termino com o que eu falei na outra oportunidade, né? Parte de submeter-se ao seu marido envolve procurar coisas que lhe agradem, tá? A ideia não é só contribuir 50% cada um, mas é cada um 100%. Se o homem se envolver 100% no seu lar e a mulher se envolver 100%, vai ser uma totalidade de bênção. Você vai passar a vida toda cantando chuva de bênçãos teremos. Tem que curar. Agora veja, outra coisa, irmãs e irmãos também, se você dá 100% e seu marido não dá 50%, dá 10%, entenda que Deus muda o coração. Deus muda o coração. Porque assim como Ele mudou o seu coração e trouxe você para a vida da fé, Deus pode mudar o coração do seu marido. Mas aí você pode me perguntar assim, pastor, como tratar essa questão? Às vezes nós temos maridos difíceis, homens difíceis. Isso vai ser o tema da próxima reunião do lar, tá? Lares santos. A gente falou de homem, falou de mulher. Na próxima semana de lares santos. Como a gente pode estabelecer isso? A gente precisa estabelecer esse princípio de uma obediência a Deus, primeiramente. E quando nós fazemos o nosso papel, nós não estamos obedecendo ou agradando simplesmente ao homem, nós estamos obedecendo a Deus. Tá? Então a prática da submissão envolve a atitude de respeito e uma resposta à liderança do marido. Se você estiver em uma situação difícil, procure alguém que possa lhe encorajar. Procure uma mulher madura, experiente, que você possa compartilhar, que possa orar com você. Não saia espalhando para todo mundo o que acontece, não. Ore. Tá? A ordem para uma esposa submeter nunca é uma licença para o marido ser um homem abusivo, bruto. Não. O marido abusivo precisa se arrepender. Isso é pecado. Tá? O espírito submisso, gentil e sossegado de uma esposa é o caminho de Deus para ganhar o marido desobediente à fé e levar ao arrependimento. E o nosso maior exemplo, o Senhor Jesus, que apesar de ser ultrajado e insultado, não devolveu o insulto, enquanto sofria o traje, não proferiu ameaças, mas continuou continuou confiando naquele que julga retamente. Por isso,
meninas. Eu não sei o que você passa em seu lar. Mas confie em Deus. Confie naquele que pode mudar o coração. E se você ainda tem uma resistência a esse termo, a essa ideia, peça a Deus que mude o seu coração. Peça a Deus que lhe ajude a tratar e a viver dessa maneira. Tá? A submissão à autoridade ordenada por Deus não é fácil. Especialmente quando a autoridade não é piedosa. Isso é difícil, eu sei disso. Mas é preciso amar o Senhor e seguir a sua palavra. Maridos, não tratem suas esposas com amargura. Amem suas esposas. Mulheres, sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor, porque isso é que agrada ao nosso Deus. Juntos, como família, cada uma com a sua particularidade, nos tornamos igreja e anunciamos ao mundo que se Cristo transformou a minha família, por que Ele não pode transformar a família de tantos outros que estão despedaçados nesse mundo? Que olhemos para Cristo e que busquemos em Sua palavra as orientações para a condução dos nossos lares. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude. Semana que vem nós vamos falar sobre um lar piedoso, uma família piedosa. Tá? E como fazemos isso? Que você possa estar também na próxima oportunidade e assim possamos juntos estudar sobre essa verdade tão importante. Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Vamos orar? Coloque o seu lar diante de Deus, a gente sempre ora nessa perspectiva. Coloque seus filhos, coloque seu esposo, sua esposa. Às vezes não é só ela que é difícil, não é só ele que é difícil. Às vezes você também é. Nós somos. E precisamos pensar em corrigir os nossos erros antes de pensar em corrigir os outros, ou do outro. Por isso, coloque diante de Deus seu coração, sua vida. Peça a Ele que lhe ajude nesse caminho tão difícil da submissão, do amor, do respeito, para que possamos ter um lar. E como foi dito no texto semana passada, que sejamos conhecidos realmente como família bendita do Senhor. Fale com Deus. Senhor bondoso, graças nós te rendemos, porque nós somos falhos, Senhor. Nós temos falhas, eu como marido falho. Pedimos ao Senhor que tenha misericórdia de nós, que nos oriente nos nossos papéis, que nos dê sabedoria, nos dê força para tratar da maneira que convém, da maneira correta, cada particularidade do nosso lar. Quanto às esposas, quanto às irmãs aqui, ó Deus, traz no coração de cada uma, que elas aprendam, ó Deus, olhando para Ti, não para homem nenhum, porque não existe ninguém perfeito, mas que olhem para Ti e aprendam, ó Deus, como Pedro diz, o proceder piedoso, o proceder carinhoso, possa assim convencer o coração do marido duro, insensível. Nos faça às vezes entender que não é por grandes disputas, por palavras ditas com tons elevados, que a gente vai mudar alguma coisa. Nos faça entender que nós precisamos do Senhor dentro do nosso lar. Porque somente olhando para Ti, ó Deus, é que nós poderemos exercer cada papel que nos foi confiado. Ajude cada homem aqui a realmente amar, a não tratar com amargura, a ser cuidadoso, zeloso, protetor, amante, que possa se zelar pelo lar. Abençoe cada esposa aqui,
que possa ser ela sim dedicada, amorosa, piedosa, submissa, como convém ao Senhor. Que isso seja uma verdade em nossas vidas. E, ó Deus, que tenhamos lares abençoados, com filhos, com filhas que olham para os seus pais e esperem ver nos seus maridos homens piedosos como são seus pais. De filhos que olham para pais e olham para mães e lutam para ser aquilo que eles veem em casa. Auxilia-nos, ó Cristo. Fortaleça os nossos lares, fortaleça a nossa igreja, fortaleça as nossas famílias, porque as nossas famílias precisam de Ti para seguir nesse mundo. Que sejamos luz, ó Deus, que sejamos luz. Essa é a oração que nós te fazemos em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus nos abençoe. Semana que vem, então, nós trataremos, tá, sobre essa ideia. Vai ser o texto de 1 Pedro, vai ser a ideia de lares piedosos. Já tem a próxima casa? Está aberto. Está aberto. Ainda está aberto. Olha que bênção. Você pode ter o culto em seu lar. Então, está aberto. Se você quiser ir na sua casa, procure a nossa irmã Sayonara, e peça que seja lá. E aí nós, toda a igreja, iremos com muito carinho em seu lar, para que possamos juntos, nesse momento tão agradável de comunhão, ouvir e estudar a palavra do nosso Senhor. Vivendo